Olá, hoje nós iremos conhecer um pouco sobre um autor que contribuiu bastante para o reconhecimento negro, para a cultura negra, com o tema Textos Selecionados, de Solano Trindade. Solano Trindade, como eu bem falei no começo, ele é um autor brasileiro, negro, que contribuiu, né, para essa identidade, para esse maior reconhecimento de uma identidade cultural do povo africano. Ele buscou, ele adentrou mesmo de fato nas questões políticas, né, de cunho social político, artístico, do povo negro. Mas o que é de fato ser negro? Ele faz todo esse compilado de questões para nos ajudar a entender que o negro não é só aquilo que nós conhecemos durante a nossa vida estudantil, não é somente aquilo que os livros didáticos nos repassaram, mas que o ser negro ele vai muito além das fronteiras, que o ser negro ele não está somente na escravidão, somente uma pessoa que foi escravizada. Não, ser negro, ele vai muito além disso. Ele tem uma identidade, ele tem meios artísticos, tem essa arte, tem religião, que nós precisamos conhecer, porque foi um povo que fez parte e faz parte da nossa cultura, e que nós não podemos colocar vendas nos nossos olhos e não conhecer a nossa história, né? Que nós somos um país miscigenado, e se é miscigenado, tem uma história, tem uma contribuição de outro povo. E agora eu irei citar um poema de Solano Trindade. O nome desse poema é Canto América. Não o canto da mentira e falsidade, que a ilusão ariana cantou para o mundo, na conquista do ouro, nem o canto da supremacia dos derramadores de sangue, das utópicas novas ordens, de napoleônicas conquistas, mas o canto da liberdade dos povos, Solano Trindade. Essa é uma história muito conhecida da raça ariana, que era aquela raça que queria ser superior a todas as outras, principalmente a raça negra. E nesse poema fala muito da questão da liberdade, que o povo negro não baixou a cabeça para nada. Estavam sendo escravizados, estavam sofrendo, estavam sendo oprimidos, estavam, mas que sempre buscaram a sua liberdade e que até hoje se busca. Por quê? Porque eles têm como lema força e resistência. Mesmo que nos dias atuais não aconteça aquela escravidão que ocorreu no passado, mas mesmo assim eles têm sempre isso em mente, força e resistência. É, é uma raça que procura e sempre procurou avançar, avançar e conquistar, né, o mundo através da sua história, através da sua identidade cultural. Então, não baixaram a cabeça, e esse poema fala da glorificação que foi essa liberdade. Então, Solano Trindade, ele foi o poeta do povo, ele glorificava o que era simples, gostava das coisas simples que a vida proporcionava, mas também, por outro lado, ele era comunista. Ele ia mesmo, ele adentrava mesmo, ele foi até preso por buscar essa maior liberdade de expressão. Ele foi preso durante a ditadura por ser essa pessoa, como eu já bem falei, comunista, né? Mas que, por outro lado, era o poeta que recitava essas belas coisas do que, de fato, é ser negro.
E também, como eu já falei, vou bater nessa tecla de novo, Trindade buscava, tentava falar sobre força e resistência. O seu lema é força e resistência. Como os grandes autores também, negros, que eles falam dessa resistência, dessa persistência, porque ser negro é persistir numa sociedade tão que discrimina tanto. Então, eu passarei agora a palavra para minha colega Alessandra, que irá dar continuidade aos compilados de poemas que Solano Trindade fez em vida, que ele nos deixou. E se vocês buscarem entender melhor o que é ser negro, irão observar em que seus poemas, ele sempre falava dessa questão. O que de fato é ser negro? Fica essa pergunta e que possa ser respondida a partir dos seus poemas. Olá a todos. Como muito bem a Jéssica falou, o Solano Trindade, ele foi um poeta que expôs todas as realidades que os negros africanos sofreram. Desde a saída das suas terras, ao preconceito latente e também à ganância dos colonos, em detrimento da cor de pele. Nesse momento, eu vou falar um pouco dos espaços que é possível a gente compreender dentro dos poemas. São 6 poemas e que, em minha interpretação, há uma certa linha cronológica. Desde a saída forçada dos negros africanos das suas terras, eu digo terras no plural, porque o poeta cita alguns locais da África, certo? A América, também, ele tanto fala das terras brasileiras, mas ele comenta da América em geral, que os africanos foram escravizados, certo? Então, a saída, logo nos primeiros poemas, a gente consegue compreender a saída dos negros africanos de forma forçada, perdão, quando chegam, né, nesse momento, a gente consegue também compreender o caminho até a chegada. Esse caminho é feito nos navios negreiros, a dor e os gemidos, certo? Os últimos suspiros de alguns africanos, a chegada em solo brasileiro. Já é possível também perceber as mordaças dos colonos, as surras e os gemidos ensurdecedores em solo brasileiro. Depois disso, há uma certa saudade, certo? Que eu irei comentar mais à frente. Que o poeta, nos poemas em geral, ele não utiliza-se de muitos personagens, ele generaliza. Mas nesse poema, ele se utiliza de uma coisa muito interessante, ele personifica um objeto, certo? E ele traz essa saudade da terra natal, das vivências africanas, da cultura, dos dialetos e cultos aos deuses locais. E com o tempo, anos e anos depois, séculos, a gente consegue compreender em um dos poemas a consequência de todos esses preconceitos, toda essa ganância dos colonos a um preço, né? E que mesmo séculos depois é possível a gente compreender e vê-la, né? Então, há nesse poema já um personagem, certo? Que eu irei expor mais à frente. E esse personagem é uma das peças principais, principalmente para a gente entender as nossas realidades, a realidade do Brasil e de tantos outros países com os miscigenados, certo? Das pessoas que são miscigenadas. E as pessoas que sofrem pela cor da pele. E esse personagem, ele se transforma naquilo que ele presencia, naquilo que ele vê. E por fim, o espaço que a gente consegue compreender é um espaço de muito orgulho, que apesar de todas as dores que os ancestrais sofreram, há um orgulho da cor de ser negro,
certo? Então, esses são os espaços dos poemas que é possível a gente compreender, recapitulando a saída, né, das terras africanas, de várias terras africanas, é, a entradas nos navios negreiros e o sofrimento que é possível ali enxergar. O poeta, o eu lírico, ele se transforma em um Virgílio, certo? Assim como o Virgílio leva Dante por entre todas as portas, né? Todos os locais do inferno, o poeta se transforma em um Virgílio. E ele vai nos levando a cada momento em que os negros sofreram, certo? E aí a gente consegue compreender até os tempos atuais o que todo esse sofrimento causou. Chegamos agora na linha do tempo dos textos selecionados do Solano Trindade. Como eu falei, na minha interpretação, ele faz essa cronologia, essa linha do tempo, desde a saída dos negros das suas terras natais, a saída forçada, e, perdão, a gente pode perceber isso nos dois primeiros poemas, Navio Negreiro e Quintagimendo, né, esse processo de retirada forçada até a chegada em solo brasileiro. No Navio Negreiro, a gênese, o princípio de todas as dores futuras, o processo, né, o caminho até a chegada aqui no Brasil, e a gente ver esse ambiente inóspito do navio negreiro, os últimos suspiros de alguns negros e o sofrimento de terem deixado suas terras natais. Em Quintagimeno, a gente já consegue perceber a chegada dos negros africanos aqui no Brasil, a mordaça, né, a retirada das liberdades individuais e os gemidos tão estridentes. O eu lírico consegue nos mostrar os gritos tão ensurdecedores que não sabe se distinguir esses ruídos altos, estridentes, de um carro de um boi. Isso ele fala no poema. Negro, choro de negro ou carro de boi? Uma pergunta, né? Porque chega a não se deduzir de qual é o ruído, de quem é o ruído, por ser tão forte e tão dolorido, certo? Em O Velho Atabaque, esse poema, ele é muito interessante. Eu tive que lê-lo umas 3 vezes para compreender em íntegra, porque nos poemas, como eu falei anteriormente, ele não utiliza muitos personagens, apenas um ele utiliza, que é em Bolinhas de Gude. A maioria ele generaliza os negros, as dores, certo? Ele não dá o nome ao personagem, ele generaliza. No Velho Atabaque, o interessante é que, claro, há a saudade iminente nesse poema, a gente pode perceber a saudade da África, de todas as vivências, mas essa saudade, ela é personificada. Quem lê ele apenas uma vez poderia pensar, quem é o velho atabaque? É um homem? É um senhor? E o velho atabaque em si é um tambor comum na África. E nesse caso, ele personifica esse instrumento musical na saudade. Então, o atabaque, ele traz toda a essência da África, faz com que o poeta traga toda a sua saudade das vivências cotidianas da África, do cheiro das mulatas, do cheiro das mulheres africanas, dos cultos religiosos locais, dos sons, dos cheiros, de tudo o que ele vivenciou na África, certo? Então, essa saudade transcendente, tudo que é transcendente faz com que o homem saia de si, busque algo maior. Então, essa saudade que o atabaque traz é uma saudade que tira o homem de si, que transcende o homem, certo? Que por mais que tenha tido um passado roubado, manchado pela dor, esse atabaque, um pequeno objeto, faz com que ele lembre de todas as felicidades. Mesmo que só na lembrança, ele ainda consegue reviver todas aquelas saudades. Em Bolinhas de Gude,
é uma outra etapa do poema, certo? Nesses 3 primeiros, a gente consegue compreender as dores, lá o início de tudo, as dores, a saudade. E no Bolinha de Gude, o que é que a gente compreende? Compreende as consequências de todas essas mazelas, de todos esses preconceitos, de todas essas ganâncias. Faz com que a gente compreenda, com um olhar mais atento, as nossas realidades. A realidade preconceituosa quanto aos miscigenados, quanto à cor de pele, que a gente ainda vivencia hoje. Então, por mais que tenham passado séculos e séculos, tudo isso ainda tem uma consequência, certo? E isso a gente percebe em Bolinhas de Gude. É um dos únicos poemas desse compilado que ele dá nome ao personagem, que é o Jorginho. Né? O Jorginho, o menino, que se transforma naquilo que ele vê. Interessante porque há uma libertação, mas os escravos não podem conviver, né, no mesmo círculo social que os brancos. Então, eles têm que ir, eles devem ir para um outro local, saída dos centros urbanos até os morros íngremes. E, consequentemente, o desemprego, a fome, o nada. E isso tem uma consequência a longo prazo, com certeza. E aí, esse poema trata exatamente disso, da resposta de toda a depreciação humana em detrimento da cor da pele, da cor de pele, certo? E em Som Negro, fecha com chave de ouro esse compilado de poemas, mostra o orgulho de ser negro, certo? Por mais todas as dores, por mais todos os sofrimentos, por mais todos o sangue derramado, há um orgulho, o orgulho enfurecido, que denota a fortaleza, certo? O orgulho enfurecido pela força em meio ao sofrimento dos ancestrais. Há um orgulho de cada ancestral que lutou, né? E que faz com que cada um seja forte, né? Busque essa fortaleza, sejam mais fortes, certo? E o interessante, eu anotei isso, eu li e fiquei refletindo. Esse orgulho, no final, faz com que a gente conclua esses poemas que a cor não diminui e a cor não diminui o ser humano. Ele faz da natureza humana uma diversidade divina. E isso é lindo, certo? Continuando, os personagens, como eu falei, né? Os poemas, eles não se detêm a um personagem. Apenas um poema, ok? Apenas um poema que o poeta dá nome ao personagem. Nos 2 primeiros, nós temos a generalização dos negros, certo? A gente pode compreender também que o autor traz a visão dos colonos, tratando os negros como mercadorias, certo? A generalização da dor do negro indigente, sem nome, que é desprezado. No Velho Atabaque também não há um personagem, mas há uma personificação, como eu falei. Que isso me instigou muito, sabe? O Velho Atabaque é a personificação da saudade, de tudo aquilo que foi retirado e, né, a consequência de tudo isso, da retirada, das dores, da saudade, a consequência de tudo isso está no personagem Jorginho, né? Como eu falei, o Jorginho, o menino que vivencia todas as problemáticas, todos os problemas que um miscigenado, uma pessoa de cor de pele diferente sofre, né? E ele se transforma naquilo que ele vivencia, naquilo que ele vê. E, para finalizar, o último poema tem uma dedicatória,
certo? Uma dedicatória e uma referência aos ancestrais. A todos os ancestrais que sofreram, mas que lutaram e os transformaram em uma fortaleza iminente. Ok? Então é isso, muito obrigada. Olá, eu me chamo Darliane e eu vou falar um pouco sobre os poemas que ficamos responsáveis para falar. Eu vou falar um pouco sobre a narrativa desses poemas. Vamos começar pelo Navio Negreiro, que vai dizer: lá vê o navio negreiro, lá vem ele sobre o mar. Lá vê o navio negreiro, vamos, minha gente, olhar. Lá vê o navio negreiro, por água brasiliana. Lá vê o navio negreiro, trazendo carga humana. Lá vê o navio negreiro, cheio de melancolia. Lá vê o navio negreiro, cheio de poesia. Lá vê o navio negreiro, com carga de resistência. Lá vê o navio negreiro, cheio de inteligência. O que esse poema vai nos passar, nos retratar? Bem, o navio negreiro, a narrativa toda vai se passar em um navio onde a carga era humana. No caso, negros africanos. Bem, os mesmos, eles foram tirados de suas terras e agora estariam sendo levados em condições insalubres. Eles estavam em alto mar. Eles eram transportados em condições insalubres, transportados como animais ou pior. O autor vai escrever que lá havia prantos, gemidos, lamentações, por causa das condições que eles estavam sendo transportados. Eles eram levados como realmente como animais, mas também, além disso, vai escrever que, apesar dos fatores, dos gemidos, da dor, havia resistência por parte dos negros, né? Dos negros africanos. Como eu já falei, o navio, eles trazia escravos africanos para o Brasil. O segundo poema, o título é Quem Tá Gemendo. Começa assim: quem tá gemendo? Negro ou carro de boi? Carro de boi geme quando quer, negro não. Negro geme porque apanha para não gemer. Gemido de negro é cantiga, gemido de negro é poema. Geme na minha alma, a alma do povo, do Níger, do Guiné e do da África, enfim. A alma da América, a alma universal. Quem está gemendo? O negro ou o carro de boi? Bem, o poema Quem está gemendo, segundo o poema, retrata o sofrimento do homem negro na época, onde o autor faz uma menção entre o negro e o carro de boi, disparando que o carro de boi, ele geme porque quer, e o negro não. Ele vai gemer porque ele está apanhando, porque ele é escravo, porque ele é subordinado. No poema, o autor vai relatar que o negro vai gemer porque apanha. Sendo assim, o gemido do negro, ele vai acabar se tornando uma cantiga. Contudo, a África, ela está sendo retratada como uma grande representação do homem negro. Trindade, ele vai mostrar a valorização da liberdade, mas não só nacionalmente, mas também internacionalmente. O terceiro poema se chama Velha Tabaque, que vai dizer assim: Velha Tabaque, quantas coisas você falou para mim, quantos poemas você anunciou, quantas poesias você me inspirou. Às vezes cheio de banzo, às vezes com alegria. Jamba rítmica, cachaça melódica, repetição telúrica, maracatu triste, mais gostoso como mulher. Triste maracatu, escravo vestido de rei. Luanda distante do corpo e distante da alma. Negra sem desodorante, o cheiro gostoso de mulher africana. Zabumba batucando na alma de eu. Velha tabaque, madeira de lei, couro de animais,
Mãos negras lhe batem, e o seu choro é música, e com sua música dançam os homens. Inspirados de luxúria e procriação, velho atabaque, gerador de humanidade. No poema Velho Atabaque, o instrumento ele vai ser representado como um meio de relembrar o que foi vivido e também da saudade que ficou. O mesmo ele vai ser escrevido como algo inspirador pelo autor, onde, como retratado lá no poema, apenas mãos negras tocavam. O autor vai definir como um gerador de humanidade. De certa maneira, o atabaque era um instrumento que somente os negros tocavam. E isso tornou uma grande representação do que é o homem negro, do que é a sua música, a sua cultura. E no poema seguinte, se chama Bolinhas de Gude, que vai dizer assim: Jorginho foi preso quando jogava bolinha de gude. Não usou arma de fogo, nem fez brilhar sua navalha. Jorginho era criança igual às outras. Queria brincar. O brinquedo poderia ser um revólver, uma navalha, um pandeiro, quem sabe um cavalo de pau. Jorginho queria brincar. Jorginho viu um filme americano no outro dia. Fez uma quadrilha de mentirinha, sempre brincando. A quadrilha foi ficando de verdade. Jorginho ficou grande como Pelé. Todos os dias saiu no jornal. Televisionado, só não deu autógrafo porque estava algemado. Ele era o facínora que brincava com bolinhas de gude. A gente pode perceber, né, que no poema Bolinha de Gude, ele vai atrelar ao cotidiano difícil do jovem negro e também a institucionalização do preconceito, não é isso? E onde Trindade ele vai retratar a vida dos negros e também vai falar de uma criança que queria apenas ser uma criança. Era uma criança negra que queria brincar e se sentir feliz. No entanto, assistir um filme passou a fazer uma quadrilha de mentira que no fim se tornou verdade. O filme trata-se de um entretenimento americano que vai retratar um negro como bandido, que se tornou realidade. Que Jorginho começou a crescer, né, como Pelé, só que ao contrário de Pelé, foi por ser criminoso e não por ser um jogador famoso. O próximo poema vai se chamar Sou Negro, que vai dizer: Sou negro, meus avós foram queimados pelo sol da África. Minha alma recebeu o batismo dos tambores, atabaques, gonguês e agogôs. Contaram-me que meus avós vieram de Luanda com mercadoria de baixo preço. Plataforma Cana, o senhor de Engenho Novo, e fundaram o primeiro maracatu. Esse poema ele vai relatar a vida do povo africano. É uma vida sofrida, uma vida onde o sol queimava a pele dos seus avós. Ele vai trazer consigo a representação de alguns instrumentos, como a atabaque, os gunguês, os agogôs e os tambores. Esses instrumentos foram criados, né, pelos africanos, onde podemos perceber que o autor vai citar condições dos avós, que os avós eram tratados, né, como mercadoria tratada, porque o negro naquela época era considerado uma raça que era abaixo das demais. Eram tratados como mercadorias. O próximo poema vai se chamar Gravata Colorida, que vai dizer: quando eu tiver bastante pão para meus filhos, para minha amada, para os meus amigos e para os meus vizinhos, quando eu tiver livros para ler, então eu comprarei uma gravata colorida, larga, bonita, e darei um laço bem feito, e ficarei mostrando a minha gravata colorida a todos que gostam de gente engravatada. Bem, esse poema ele vai trazer consigo a esperança e o orgulho do negro, por ser negro.
porém vai também retratar o preconceito na sociedade, que até hoje vivemos, porque, de acordo com o autor, só é bem visto e respeitado quem faz uso de gravata. Ou seja, a gravata vai representar uma boa condição financeira, né? E que vai ter uma vida bem representada, uma vida melhor, condição financeira melhor do que a do negro. E, ao geral, os poemas de Solano Trindade, ele vai trazer consigo a valorização da liberdade em todos os âmbitos. Ele vai buscar em seus poemas a preservação da identidade comum, e fazendo assim a defesa das tradições culturais e também de um povo sofrido e desqualificado perante a sociedade, né? Considerado a classe dominante. E também vai relatar o desejo do eu lírico desse último poema, que o negro ele é capaz de conseguir o que os brancos conseguem. O negro também é capaz de conquistar, de ter algo por si próprio, de conseguir pelos seus próprios méritos. Então é isso. Bem, gente, concluindo o nosso trabalho, a gente pôde perceber, a gente notou a grande importância de Solano Trindade e das obras dele, não só para a gente, mas como para o mundo todo, porque a gente nota que as obras dele retratam a vivência de um povo, né, em tempos de sofrimento. A gente vê também em suas obras como isso afetou o povo negro, e como que eles se reergueram, mesmo com todas as dificuldades, com as adversidades, a gente viu como eles se reergueram, e a gente vê também, né, as obras de Solano Trindade retratam isso para a gente, a questão da luta, da luta que sempre houve e que há, né, nos dias de hoje, e o mesmo, ele também dá voz a essa luta, ele mostra essa luta, ele dá voz para ela, para que a gente possa ver como o povo dele é forte. Eu acho que é uma das principais coisas que a gente observa nas obras dele é que ele quer passar para a gente essa força, né, a força do povo dele. Trindade, ele valorizava tudo que era simples na vida. Ele nunca perdeu a essência dele. A gente via que ele dava a alma dele pelo povo dele. Isso é muito perceptível em todas as obras dele, como eu já falei. É possível a gente notar o amor e o orgulho que ele sentia do povo dele. E, além dele ser um autor, né, um grande poeta, ele é uma inspiração para o povo dele, né, para os jovens negros que querem entrar nesse meio, no meio da literatura. A gente vê o quão é grande, assim, sabe, a inspiração que as pessoas têm por este homem, principalmente o povo negro, que a gente nota como eles o admiram. A gente vê também que ele se destaca não só no meio da literatura afro-brasileira, como ele também se destaca na literatura brasileira como um todo. E todos os poemas que a gente selecionou, a gente viu, né, que todos eles possuem uma temática que não é muito discutida, que não era muito discutida antigamente, que as pessoas tentavam velar essa temática, que não queriam falar muito sobre ela, que é a questão da escravidão, né, que a gente via um pouco na escola, só que não era tão aprofundado como a gente vê hoje em dia. E hoje a gente percebe que essa temática ela está muito em alta, né? Ela deixou de ser um tabu e hoje em dia ela é muito discutida, ela é muito falada na sociedade. A gente vê temáticas também presentes nas obras dele, como a escravidão, por exemplo, ele também valoriza muito a cultura dele, além de ter diversas críticas sociais que a gente também pôde perceber. E eu creio que o principal é o orgulho, que como eu já havia mencionado no início, a gente vê o orgulho dele. Em todas as falas dele é muito perceptível esse orgulho que ele sente do povo dele. Ele gosta de glorificar o povo, ele gosta de falar da libertação, ele gosta de mostrar a luta, né? E mostrar que mesmo que com tudo que eles passaram, que eles ainda são um povo forte, e a gente vê muito isso, né? A presença
do orgulho, o orgulho que Solano Trindade tem do seu povo, da sua raça. As suas obras, né, são muito grandiosas e é de suma importância que todo mundo conheça um pouco, pelo menos um poema dele. A gente nota que ele foi e ele ainda é um dos principais nomes, um dos grandes nomes da literatura brasileira. Mas só que, infelizmente, poucas pessoas conhecem o trabalho dele. Ele tem a propriedade para falar de tudo isso, né? Ele faz parte do local de fala, porque ele vivenciou tudo isso, né? Ele sentiu na pele dele a questão do preconceito, do racismo, ele sentiu na pele a questão da discriminação, a dor, e ele usou de tudo isso, de tudo que ele passou, ele pegou tudo isso e transformou em arte. Ele usou do talento dele para poder deixar marcado para sempre na história a luta do povo dele. E aí que entra de novo a parte do orgulho. É aí que a gente vê o quão orgulhoso esse homem é, o orgulho que esse homem sente do povo dele. Então, como eu falei, ele usou da arte dele, ele usou do talento dele para poder eternizar na história a luta do povo dele. E toda a apresentação, né, foi feita por mim, Geisiane, né, na conclusão, a Jéssica Fernandes na introdução, a Alessandra Barroso com o espaço e os personagens e a Darliane com a narração. Muito obrigada pela atenção de todos vocês, eu espero que vocês tenham compreendido o conteúdo. E é isso, muito obrigada pela atenção.